Jesus falando com você, Jesus explicando para você o que é porta aberta, o que é porta fechada. Eu vou explicar para você, Nininha, porque você não estava entendendo, né? E eu disse para você que eu ia explicar. Mas como aqui no TikTok é curto o meu tempo, eu vou mandar para o YouTube esse vídeo. E aí nós vamos falar lá. Você vai entender. Então você vai lá que Jesus vai falar com você. Olha, vou estar explicando para você, Nininha, são situações, e não somente para você, mas para quem às vezes não entende ainda as passagens de Deus, não é verdade? As portas, porque olha, veja bem, as portas que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. O que significa isso? Vou explicar para você. Ó, as portas abertas de Deus, essa ninguém pode fechar. Isso são projetos às vezes que você tem em mente, que você precisa concluir e você não consegue. Você tem um sonho, você tem um desejo e você não consegue abrir você mesmo. E quando nós falamos de portas abertas, que Deus abre para nós, são aqueles desejos, aquelas portas assim, sabe o que você consegue fazer, você faz? O que for, o que der para você, você faz, não é verdade? Mas o que não der para você fazer, que você não consegue, aí você diz, é só Deus que pode abrir essa porta para mim? Você já disse isso? Então, aí você fala assim: nossa, essa porta que eu preciso é só Deus para fazer. Eu não consigo, eu já tentei de tudo, eu não consigo. Aí você vai, você se conecta com Deus, você fica em oração, em jejum, ou você faz uma aliança com o Senhor. Não é verdade? Para que Ele venha abrir essa porta para você, porque está longe do seu propósito. É só Deus mesmo para abrir, você tem esse conhecimento. E aí, sim, aí você vai dizer: só Deus para abrir essa porta para mim. Você entende? Então Jesus falando com você, explicando desse jeito. E agora, quando você pede, você precisa, não está vivendo uma forma boa de viver. Aí você fala: Senhor, eu preciso que o Senhor feche essa porta para mim. Vamos dizer assim, algo que não esteja bom para você. Pode ser até pessoa, pode ser alguma coisa que está prejudicando você, de alguma forma, em todas as áreas. Em todas as suas áreas, você fala assim: eu não quero mais essa porta aberta. Você conversa com Deus, você não consegue fechar. E não é para você fechar mesmo. Às vezes você até tenta fechar, mas não, vira uma confusão tremenda, não é verdade? Aí você não quer confusão, você quer se livrar e se libertar de tudo, não é verdade? Aí você diz para o Senhor: fecha essa porta para mim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque a porta que Ele fechar, você não encontra problema mais. E a porta que Ele abrir para você nunca é fechada. Então Jesus explicando para você, falando com você. Para você que não entende, o trabalhar de Deus, quando você precisa que o Divino Espírito Santo feche essa porta para você, ou quando você precisa que Ele abra. Então, olha, veja bem, assim diz o Senhor: o possível, o que você pode fazer, você faz. Então, são situações a qual nós podemos realizar aqui na nossa vida. Você entende? Agora, aí nós vamos em busca, vamos em luta, não é verdade? Por exemplo, vou te dar um exemplo. É, você, é, vamos dizer assim, para você entender melhor, você quer uma formação na sua vida. Você precisa se qualificar em alguma área. Você não vai em busca? Você não vai fazer um curso, você não vai fazer uma faculdade. Você não vai em busca e você consegue, não é verdade? Aí você fez aquilo acontecer. Você lutou por aquilo. Mas vamos dizer assim, você fez uma faculdade e você não está conseguindo realizar os seus projetos, seu trabalho. O seu diploma está na mão, mas você não está tendo, né, portas abertas para que você venha a viver o que você lutou, não é verdade? Que você venha executar os seus projetos, o que você fez. O diploma está na mão, você já tem autoridade, você tem um diploma, você pode executar, não é verdade? Você não conseguiu. E aí, o que vai acontecer? Você não precisa que Deus abra essa porta para você? Aí você fala: Senhor, eu me qualifiquei, meu diploma está aqui, eu estou qualificada para que eu possa vir trabalhar, mas eu não consigo porta aberta. Eu não consigo, assim, vamos dizer, eu não sei, né, o que você tem em mãos, eu não consigo. E agora, eu estou com meu diploma aqui, como vai fazer? Eu preciso dessa porta, eu preciso passar por essa porta. Mas você tentou de tudo e você não conseguiu. Você não vai pedir para o Divino Espírito Santo: Senhor Deus, grandioso Deus? Por quê? Porque, ó, veja bem, são situações a qual nós falamos de portas abertas
e portas fechadas, não é verdade? As portas abertas a qual nós não conseguimos abrir, quando nós temos tudo em mão, nós não conseguimos. Aí você vai falar, Senhor, vamos dizer assim, você vai conversar com uma pessoa ali que tem autoridade sobre aquele assunto ali que você precisa, sobre aquela situação, nem ela consegue resolver. Aí você fala, já tentei de tudo, agora não tem por onde mais correr. Eu não tenho por onde mais tentar. Aí Jesus dizendo para você, eu posso. Divino Espírito Santo e grande Deus, eu posso. Você entende? E é aí que você vai pedir para o grande Deus, para que ele venha abrir essa porta para você. E aí? Você vai ter as realizações de Deus, esperar nele. Então é assim, quando nós fazemos uma aliança com o Divino Espírito Santo, jamais podemos quebrar. Porque se nós quebrarmos a aliança com ele, se nós não esperar ele vir realizar, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Nós não conseguimos. Então você chegou ao seu limite, ao seu profundo do qual você poderia avançar. Você entende? E aí você pediu ao grande Deus, você não conseguiu. Você foi atrás de pessoas que poderia ter te ajudado, mas não conseguiram te ajudar ou não quis. Ou por algum motivo deixou para depois. Enfim, você ficou esquecida aí no momento, não é verdade? Porque às vezes isso acontece com a gente. Mas veja bem, eu não sei se isso está acontecendo com você. Mas eu estou explicando para você o que é porta aberta e o que é porta fechada. Estou dando uns vários exemplos aqui para que você venha entender. E para que você venha entender mais ainda que quem abre portas para você e quem pode também fechar as portas para você, a qual você quer que Deus feche, que você não quer viver sobre elas mais, passar sobre ela mais, peça para Ele que Ele fecha. E você precisa de porta aberta, porque você precisa de uma grande realização do nosso grande Deus. E você ainda no momento ainda não conseguiu, não é verdade? Peça para Ele. Porque Ele é o dono de todas as portas, Ele vai abrindo uma dentro da outra. Então Jesus está aqui explicando para você, que você não entende, não é verdade? Não entende às vezes. Às vezes nós estamos diante de toda a verdade, mas nós às vezes não conseguimos enxergar a verdade, né? Então nós temos que lembrar. Às vezes nós esquecemos também. Isso até às vezes com o meu grande Deus, cada dia eu vivo uma experiência com Ele. Todos os dias eu aprendo com Ele. Porque às vezes eu estou numa luta tremenda, né? E eu vou por conta própria. Aí eu falo, gente, mas por que eu não chamei o grande Deus, né? Eu entreguei para Ele, mas eu estou indo na frente dele. Eu estou deixando, eu estou atrapalhando o serviço dele, atrapalhando, ensinando ele a trabalhar. Por isso que as coisas não dão certo. Então, é melhor esperar nele. Falar, Senhor, faça por mim, abre essa porta para mim. Preciso dessa realização. Usa todo o seu temor, toda a sua fé, toda a sua vontade. Nunca podemos esquecer e limitar o trabalhar desse grande Deus, o agir dele em nossa vida. E nós nunca podemos também entregar para Deus, o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, ir lá e tomar. Atrapalhar, não é verdade? O trabalhar dele, o agir dele. Nós não podemos fazer isso. Então nós temos que dizer para ele e deixar ele trabalhar, para que ele venha abrir a porta que você precisa, a qual você está lutando e não conseguiu, e a qual você quer. Então, agora, se você fecha uma porta para você, você fechou uma porta, seja ela qual for, para a sua vida, e você está em sofrimento, e você não deixa Jesus trabalhar, e você não abre de forma alguma essa porta, aí nós não podemos culpar a Deus pelas más realizações, pelas condutas que acontecem na nossa vida, pelas situações a qual nós enfrentamos. Nós não podemos culpar a Deus. Por quê? Se você não deixa Deus trabalhar na sua vida, em todas as áreas ou alguma área da sua vida, se você fala, eu não quero mais viver isso daqui, Senhor, não quero, Ele respeita. Só que aí, nós vivemos num profundo calabouço, que eu vou dizer desse jeito porque é verdade. Eu fico imaginando um calabouço, eu fico imaginando um buraco profundo, né? E grande, e sem luz nenhuma. E aonde que nós não enxergamos nada. Nós só enxergamos dentro de um buraco, um vazio tremendo, né? E um lugar alto para sair.
Então eu penso desse jeito. É assim, é verdade. Nós temos que pensar desse jeito. Nos colocar, às vezes, nesse calabouço para a gente sentir o que é a superfície que é ficar lá dentro desse buraco, na escuridão. Então, às vezes, nós fechamos essa porta. E essa porta daí nós não podemos fechar, não. Para Deus, não. E aí Deus não consegue trabalhar na nossa vida porque nós não permitimos e não deixamos. Nós também expulsamos. Quando Deus ainda tenha dó, misericórdia e piedade de nós, porque Deus é misericordioso e Deus tenha piedade dos seus filhos. Então, por isso que a gente pede, Senhor, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Não é verdade? É quando nós estamos na profundeza de um calabouço mesmo. Quando nós estamos em situação a qual nós não conseguimos sair sozinhos. Se nós conseguíssemos, nós não pediríamos piedade para o Senhor. Só quando nós estamos num profundo mesmo, de situação tremenda. Então, olha, eu não sei qual, mas é igual eu estou explicando para você. Então, é preciso você ter esse conhecimento, é você ter esse entendimento. Você entende? Que se você resolveu fechar uma porta, se você não está aceitando Deus trabalhar, se você disse para Deus, essa porta eu não quero, vamos dizer assim, eu não quero viver essa situação. Não sei, você expulsou algo da sua vida, você não quer viver mais, você não quer deixar Deus trabalhar e você não quer viver. Então, aí vai ficar difícil. Por quê? Jesus, ele só vai agir na sua vida, Divino Espírito Santo, o grande Deus, quando você permitir. Porque veja bem, se você expulsou algo que faz parte da sua vida, que te deixa feliz, e você não quer, aí você não vai ter felicidade nessa área. Então você tem que estar ciente disso. Então se você não quer, se você fechou a porta para Deus, não para que Deus não trabalhe, para que as coisas não venham acontecer para você, Divino Espírito Santo, ele vai acolher você, mas não vai realizar. Por quê? Por quê? Porque você não deixa. Às vezes ele vem, ele nos dá outra chance, para que a gente venha a entender que nós precisamos daquilo, daquela situação na nossa vida. Aquilo que nós expulsamos. Você entende? Então ele nos dá a chance para que nós tenhamos esse autoconhecimento. Para que a gente venha se arrepender, não é verdade, do que nós fizemos e começar de novo com Ele. E falar, Senhor, eu me arrependi, eu estava enganada e eu não quero mais viver desse jeito. Eu preciso da sua porta aberta para mim. Aí sim Ele vem e trabalha na sua vida, na sua área, a qual você fica em sofrimento. No seu gemido, no seu silêncio, não é verdade? No seu particular. Então é isso daí que acontece com a gente. No nosso gemido, no nosso particular. Nós nos tornamos uma pessoa, quando nós fechamos uma porta que vai nos beneficiar, Jesus não pode trabalhar. Por quê? Poder ele pode, mas se você fechou, como que ele vai abrir? Ele nos respeita. Ele nos respeita tremendamente, de uma tal forma que ele não invade o nosso coração nem a nossa privacidade, mesmo nos conhecendo. Então somos nós que temos que abrir todas as portas para o Divino Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor Jesus, para que Ele venha trabalhar em nossa vida, em todas as áreas. Nós colocamos eles em todas as áreas da nossa vida, porque se você colocou, se às vezes você esqueceu de uma, Ele lembra. Ele vai também saciar você na área que você esqueceu. Então Ele trabalha em todas. Então é importante e necessário você dizer para Deus, Deus, trabalha em todas as áreas da minha vida. Senhor Jesus, Divino Espírito Santo, trabalha em todas. Abre todas as portas para Ele, para que Ele venha abrir as portas para você. Você entende? E preciso e necessário esperar o tempo dele. Porque o nosso tempo, nós resolvemos, não é verdade? Nós podemos resolver no nosso tempo. Nós temos as condições de estar resolvendo. Mas tem coisas que não dá. Tem hora que não dá. E principalmente quando é Deus que quer fazer na sua vida. Aí sim, aí as coisas ficam, fica mais complicado ainda. Porque, olha, veja bem, quando Jesus quer nos entregar algo grandioso, Ele vai nos capacitando, vai nos ensinando e vai nos mostrando o agir dele. E como é que nós temos que fazer. Então aí, quando é Ele que quer fazer, aí a gente vê que as portas estão fechadas, mas nós estamos qualificados para viver a situação e ainda não deu certo. O sonho que Ele colocou no seu coração e o trabalho que você teve vai se realizar. E vai. Pode apostar que sim. Demora, pode até demorar.
Por quê? Porque o que nós queremos às vezes nós não estamos prontos para viver. Porque é verdade, Deus nos qualifica em todos os sentidos. Você entende? Como que Deus, vamos dizer assim, vou fazer um exemplo. Como que Deus vai te entregar uma fazenda com tudo dentro? Vamos dizer assim, você entende? O que que uma fazenda tem tudo dentro? Eu mais ou menos entendo, porque eu nasci em roça, mas eu nunca vivi numa grande fazenda com tudo dentro. Você entende? Com as coisas fáceis. Então, que pudesse ser meu. Vamos dizer assim. E aí? E se eu não souber lidar com tudo isso? Vou ser mais exata. Eu tenho, vamos dizer assim, vou usar bem o português mesmo. Claro, para você entender. Me dá um boi na invernada. Você entende? E se eu não tiver qualificação para cuidar desses animais? Aí ele me dá uma qualificação ainda maior, ainda, né? Tem administração. Eu preciso ter cuidados com, ter entendimento vamos dizer assim, com o animal. Vou falar disso, que é mais fácil para mim. Preciso ter o entendimento dele completo. E se eu não tiver essa capacidade? Eu vou perder o que eu tenho, o que Deus me deu. Eu vou entregar em mãos de pessoas que não estão qualificadas também, pessoas também que não vão me ajudar com sinceridade. Tem tantas coisas para Deus. Você entende? Que Deus tem que nos qualificar para que nós viemos pegar a benção e saber lidar com ela, para que nós não venhamos ter percas. Então ele vai nos capacitando. É uma escola, é um degrau que você vai subindo com ele o dia a dia. Então, enquanto você não tiver Jesus, Divino Espírito Santo, você não tiver capacitado, o Divino Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor Jesus, não tiver essa certeza que você está, nós não recebemos. Por quê? Porque é coisa grande. Como ele vai entregar para você, sendo que você ainda não tem a capacitação para executar, para estar na benção, senão a gente perde. Essa é a verdade. Então nós temos que entender como Deus trabalha. Você entende? Então é passo a passo, é preciso. Enquanto você está na provação, você está aprendendo com o Senhor. Você entende? E você não abriu a porta para Ele, então deixa Ele trabalhar. Porque com Deus é assim. Ele vai reto. Você entende? E Ele lança mesmo a flecha, viu? Quanto mais para trás você puxar, mais na frente você alcança. Então, quanto maior for a sua aprovação, quanto mais difícil tiver, você pode ter a certeza. Mais na frente ele lança que você não enxerga. Então, por isso que nós podemos dizer, o céu é o limite. Porque você não sabe o fim que Deus vai derramar na sua vida. Porque todo dia tem uma surpresa. Todo dia Ele nos surpreende com algo, com alguma coisa. Então é importante você ficar na aprovação. É importante você esperar em Deus, passar pela aprovação, porque Ele vai te capacitando. E vou te falar uma coisa, você pode adquirir o diploma do homem aqui na terra. Mas se você tiver o diploma de Deus, aí sim. Esse sim é para sempre. Esse sim te dá paz, te tranquiliza. Esse sim te reerga. Esse sim é uma vitória tremenda. Então é muito bom você ter a capacitação aqui na terra que você precisa, que você escolheu. Mas tem a de Jesus também, do Divino Espírito Santo, que com esse aí você não volta de mãos vazias. Então é isso daí. Vamos deixar a porta vamos abrir a porta para o Senhor. E Ele vai fechar aquelas que não é boa para nós. E Ele vai fechar todas, porque Ele fecha mesmo. E Ele vai te explicando o porquê também. No momento, às vezes, você não entende. Mas depois você vai entender. Ao passar, ele explica tudo. Porque, olha, veja bem, Jesus é com você. Jesus é comigo, Jesus nos ama. Pois jamais Ele vai nos abandonar, jamais Ele vai nos deixar só. Jamais Ele vai nos deixar assim, numa tremenda devastação, sem resposta. Então Ele é a resposta para todas as coisas. Confie em Deus, porque Jesus é com você, Jesus te abençoe. Jesus é com você, Jesus te abençoe.